Eu cumprimento a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu gostaria que a igreja abrisse a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 22. Apocalipse, capítulo 3, verso 14 ao 22. Amém, igreja? Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por esse motivo, pois és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas para que possa cobrir tuas vergonhosas nudez, e compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possa enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. E ao vencedor, eu lhe concederei que assente comigo no trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no trono, no seu trono. Aquele que tem ouvido, ouve. Aqueles que têm ouvido, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém, queridos? Querido, eu estava fazendo um estudo sobre a carta que foi enviada às 7 igrejas da Ásia, e eu deparei com essa carta que foi escrita para a Laodiceia. E hoje eu quero trazer para os dias de hoje o que está realmente acontecendo, o que estava acontecendo na época e que realmente está acontecendo hoje, com esse problema de isolamento social, esse problema que nós estamos distanciados, nós estamos cada um no seu lar, nós não estamos indo à igreja. Eu não vou dizer indo à igreja, porque a igreja somos nós não estamos indo ao templo do Senhor para reunir com a igreja, porque a igreja somos nós. Queridos, quando nós conhecemos Jesus como nosso Salvador e Senhor, nossa jornada está apenas começando. Podemos facilmente nos envolver em nossas vidas agitadas e esquecer do nosso primeiro amor e do inimigo sutil que quer nos afastar de Cristo. Então, queridos, nós estamos vivendo um momento de isolamento, nós estamos afastados, muitos estão afastados do seu trabalho, afastados, na igreja como os irmãos, reunidos com os irmãos, afastados até mesmo da família. E muitas das vezes, querido, algumas vezes é vantagem e algumas vezes também é desvantagem, porque muitas das vezes nós podemos também, por esse relaxo, nós abaixar nossa guarda. Nós podemos se envolver com tantas outras coisas e acabar esquecendo o nosso primeiro amor, e também esquecendo que nós temos um inimigo, que ele fica 24 horas trabalhando para tentar nos afastar de Deus. Amém, querido? Hoje nós vemos que o diabo sutilmente vem destruindo muitas vidas, famílias e casamento por meio do orgulho e por meio também das ocupações. Ele nos coloca a fazer tantas coisas que nós esquecemos de orar, nós esquecemos de ler a Bíblia e nós também nos tornamos orgulhosos. Então nós temos que tomar muito cuidado, querido, para que nós não podemos ficar ocupados com as nossas ocupações, para que nós não venhamos a ficar preocupados com as nossas questões financeiras,
e também com as tentações externas de cada um. Podemos também esquecer a graça e o amor de Deus, das armas que Ele nos deu para nós derrotarmos o tentador. Então, querido, nesse momento que nós estamos em casa, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas das vezes nós vamos nos ocupar com tantas outras coisas e nós vamos esquecer de ficar vigiando, nós vamos esquecer de orar, nós vamos esquecer que nós temos um inimigo que está aí trabalhando 24 horas para tentar nos derrotar. Nós vamos nos preocupar com a nossa situação financeira e também nós não podemos vacilar, porque hoje nós vemos quem tem TV a cabo estão oferecendo muitos e muitos programas para poder nos tirar da presença de Deus. Isso é uma estratégia do inimigo, porque nós estamos em casa, nós vamos nos relaxar, nós vamos verdadeiramente deixar tudo, à vontade. Eu sempre tenho uma teoria que nós temos que ser que nem lutador de boxe. O boxeador, ele sempre tem que estar com essa guarda armada, que no momento que ele abaixar a guarda, ele pode levar um golpe e esse golpe ser fatal. Então que nós possamos verdadeiramente, querido, estar sempre alerta, não ficar se preocupando com tantas coisas e esquecer da palavra de Deus, porque, como eu disse, esse momento pode ser um momento bom, como pode ser também um momento ruim. Momento bom é porque nós temos o privilégio de estar com nossos filhos, com nossa esposa, e podemos estar estudando a palavra, podemos estar ali, nos fortalecendo. E um momento ruim que nós também podemos estar relaxando, nós podemos estar fazendo tantas outras coisas, porque nós não estamos vindo mais para a casa do Senhor. Todos nós estamos recebendo o culto em casa, e graças a Deus, por nós estarmos, tendo esse privilégio, essa ferramenta que Deus nos deu, para que nós possamos cultuar a Deus em casa, mas que nós possamos ter sempre reverente, sempre vigilante, para que nós não venhamos a se afastar, não venhamos a nos tornar morno, não venhamos a esquecer de Deus, esquecer o primeiro amor. Amém, querido? Então nós não podemos esquecer da graça de Deus, do amor que Ele nos deu, e da arma também que Ele nos deu para derrotar o inimigo. Deus nos deu armas poderosas, e uma das armas que eu vejo que esse ministério tem é a oração. Querido, a oração, ela é tudo. Nosso ministério, ou qualquer crente que ora, ele vai à frente. Ele não tem tempo ruim, porque ele está sempre buscando a Deus, e Deus está sempre respondendo e o protegendo. Então, querido, esta arma é uma arma que nós não podemos deixar de lado. Lá em Efésios diz que nós temos a armadura, revestidos da armadura de Deus. Então nós temos que estar sempre revestidos, porque nós estamos numa batalha constante, querido. Não é porque nós estamos em casa que nós estamos aí tranquilos, não. Nós estamos alerta, nós temos que estar vigilantes, sempre com a espada na mão, sempre revestido com as nossas armaduras, para que nós possamos não ser pegos de surpresa. Amém, querido? E hoje, através desta palavra, nós somos chamados a fazer uma avaliação de como está o nosso nível de intimidade com Deus agora. Queridos, antes da pandemia, nós estávamos vindo na igreja. Nós estávamos vindo aqui, recebendo o abraço de cada irmão, recebendo a palavra ao vivo, o amor de cada um. Mas agora nós estamos afastados. Então hoje, nós estamos sendo convidados para saber como é que está o nosso nível espiritual no momento de hoje. Como que está o nosso nível espiritual? Numa escala de 0 a 10, qual é o nosso nível de intimidade com Deus? Numa escala de 0 a 10, como que nós estamos em intimidade com Deus? E numa escala de 0 a 10, qual é o nível que nós gostaríamos de estar com Deus? Amém, querido? Isso é para nós analisarmos, porque nós, como eu falei, nós estamos afastados, nós estamos em casa, e muitas das vezes nós em casa, nós relaxamos, nós em casa, nós nos sentimos à vontade. Então, como que está o nosso nível de intimidade com Deus hoje, nesse momento, de 0 a 10, aonde você está, aonde nós estamos, e aonde nós queremos chegar nessa mesma escala de 0 a 10? Querido, nós fomos chamados para a glória de Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Deus nos fez para a glória dele, querido. Ele quer que nós nos acheguemos a ele, querido. Deus quer que nós tenhamos uma intimidade mais próxima com ele.
Deus quer ser o nosso Pai, Ele quer nos proteger, Ele quer falar conosco, Ele quer nos abraçar. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 8, diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Amém, querido? Lá em Tiago diz isso, querido, para que nós possamos chegar até Deus. Chegai-vos a mim, diz Deus, e Ele chegará a vós. Que sejamos mais semelhantes a Ele a cada dia, querido. Nós precisamos chegar mais semelhante a Cristo a cada dia. A cada dia que nós recebemos a palavra de Deus, nós temos que nos transformar, nós temos que receber essa palavra e nos chegar mais semelhante à imagem de Cristo. Eu gostaria que os irmãos abrissem agora a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, para nós podermos ver o que Paulo diz. Diz assim a palavra do Senhor: eu estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Então, querido, nós iniciamos uma jornada, isso é só o começo. Então agora, Jesus está fazendo a boa obra, Ele iniciou a boa obra, então Ele vai concluir, querido, basta nós deixarmos Ele concluir. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Jesus Cristo. Então, querido, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar em nossas vidas, para que nós possamos chegar à semelhança do nosso Criador, do nosso Deus todo soberano. Amém, querido? Agora, uma pergunta: como podemos crescer espiritualmente? Como que nós podemos crescer espiritualmente? Primeiro, é sermos verdadeiros e abertos sobre a nossa situação. Querido, para que nós possamos crescer espiritualmente, nós temos que ser sinceros, nós temos que ser verdadeiros conosco mesmo, nós temos que nos analisar para nós poder saber como que nós estamos, qual é o nosso nível, né, de espiritualidade, qual é o nosso nível de intimidade com Deus. Então, querido, nós temos que nos analisar dia após dia, para nós sabermos como que nós estamos. Nós temos que ser verdadeiros, porque muitas das vezes, para a gente analisar nós mesmos, fica difícil. Nós só olhamos as nossas boas qualidades, mas os nossos defeitos a gente não consegue enxergar. É muito mais fácil nós olharmos ao defeito do nosso próximo e esconder o nosso defeito. E eu quero trazer, à luz da palavra, alguns versículos que eu busquei para nós entendermos como que nós somos. Porque muitas das vezes, nós omitimos. Nós achamos que nós somos bons, que nós somos benignos. Mas, na realidade, nós temos que mudar. Nós temos também que ter uma transformação. Amém, querido? Eu gostaria que o irmão abrisse a Bíblia em 1 Coríntios, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, parte A, que diz assim: examine, pois, cada um a si próprio, e dessa maneira, sobre a ceia que fala, vamos só aqui, examine, pois, a cada um a si próprio. Querido, nós temos que nos examinar, nós temos que ver como que está a nossa vida, porque é muito simples alguém pedir alguma referência e nós falarmos só as nossas qualidades e omitir aquelas coisas ruins que ainda nós praticamos. Amém, querido? Então aqui está dizendo, nós temos que nos examinar. Não é examinar a pessoa do próximo, examinar o seu vizinho, a sua esposa, o seu irmão em Cristo. Examinar a cada um de nós. Amém? Eu gostaria também que nós fôssemos lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículo 29.
Isso, querido, é para nós podermos nos tornar mais semelhante à imagem. A cada dia nós temos que nos tornar mais semelhante à imagem de Cristo. Capítulo 8 de Romanos, versículo 29, que diz: porquanto aquele que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, querido, nós fomos conhecidos, nós fomos predestinados para a salvação. Então, a cada dia, nós temos que tornar semelhante à imagem de Cristo. É despojar de tudo aquilo que nos impede verdadeiramente de nós caminharmos uma vida justa, uma vida reta, uma vida verdadeiramente de dignidade. Amém, querido? É muito difícil para nós nos avaliar com precisão. Isso é real, querido. É muito difícil nós olharmos para nós mesmos e nos avaliar com precisão. Eu gostaria agora que os irmãos fossem lá em Provérbios, capítulo 20. Provérbio, capítulo 20, versículo 6, que diz: muitos proclamam sua própria benignidade, contudo o homem fiel, quem o achará? Muitas das vezes nós achamos que nós somos bons, nós somos benignos, mas aqui está dizendo: quem achará um homem fiel? Amém, querido? Continuando, Provérbio 30, 12. Provérbio de número 30, versículo 12. Que diz assim: há quem se considere puro e não se lava da sua imundície. Muitas das vezes nós nos achamos puros, mas nós não nos lavamos da nossa imundície, daqueles pecados ocultos, daquelas atitudes que muitas das vezes a gente ainda pratica, queridos. Amém? Então nós temos, querido, que nos despojar de tudo isso. Nós temos que ser verdadeiro para com Deus e verdadeiro para conosco mesmo, para que nós possamos crescer espiritualmente. Amém? Porque é muito difícil nós nos avaliarmos nós mesmos. É muito mais fácil eu olhar o defeito do irmão, olhar o defeito de fulano, cicrano, e esquecer que eu também tenho defeito. Já percebeu que muitas pessoas que quando ferem você, muitas pessoas que quando te machucam você, é porque ela está machucada? Realmente é isso, querido. Então nós temos que cada dia mais olhar para dentro de nós mesmos e procurar nos consertar. Hoje eu quero ser melhor que ontem, amanhã eu quero ser melhor que hoje, e assim por diante, querido, para que nós possamos crescer espiritualmente e podermos também cada dia mais parecer mais com Cristo. Amém, querido? Olha só o que o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo era um fariseu arrogante e hipócrita, mas depois de confrontado por Jesus e pela glória de Deus, ele se referiu-se a si mesmo como o pior dos pecadores. Isso é o apóstolo Paulo, querido. Ele era um fariseu arrogante, hipócrita, mas quando ele se encontrou verdadeiramente com Jesus, ele disse da sua própria boca: eu sou o pior dos pecadores. Eu vou até pedir para os irmãos ir lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, para que não fique somente pela minha palavra. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, que diz: esta declaração é fiel e digna de plena aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Este é o apóstolo Paulo falando. Então, querido, que nós possamos pensar da mesma forma. Nós temos também defeito, e nós temos que cada dia, cada vez que nós aprendemos a palavra de Deus, nós temos que despojar de tudo aquilo que realmente não agrada o Senhor. Porque as nossas ações, muitas das vezes, é uma indicação muito melhor da nossa situação espiritual. Muitas das vezes nós falamos,
Mas como é que estão as nossas ações? Como é que estão as nossas atitudes? As nossas ações é um termômetro muito melhor do que as nossas palavras. Amém, queridos? Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, nos adverte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Querido, nós temos que praticar. Teoria é teoria. A prática, nós temos que concluir com essas práticas. É saber, querido. Eu fiz domingo passado, se eu não me engano, na ceia, eu recitei o Salmo 15 para o nosso concerto. Ali está, querido, o caráter de um cristão. Salmo 15, onde Davi fala: Senhor, quem habitará no seu santo monte? Aí ele fala: aquele que tem a mão pura, aquele que fala a verdade do coração, aquele que não empresta seu dinheiro com jura, aquele que não abre a sua boca para defamar. Essas são as qualidades de um cristão, querido. E é essas qualidades que nós temos que buscar, querido, para que nós possamos estarmos preparados para quando Jesus voltar, o nosso noivo voltar, nós subimos com eles, querido. Que nós não sejamos pegos de surpresa, porque hoje nós vemos que muitas das pessoas, muitos ministérios, muitos lugares estão pregando, querido, um evangelho que não existe, o evangelho da prosperidade. Mas estão esquecendo, querido, de pregar o arrependimento. Estão esquecendo de pregar a volta de Cristo, querido. Que nós possamos sempre estar na nossa mente: Jesus vai voltar. Ele disse que um dia ele voltaria para buscar a tua igreja. E que nós sejamos essa igreja a subir com ele. Mas para isso, nós temos que tornar-nos semelhantes a ele. Começar a verdadeiramente buscar uma intimidade com Deus. Porque cada vez que nós chegarmos na presença de Deus, pode ter certeza, querido, Deus vai nos limpando. Deus vai nos tirando aquelas carepas, aqueles resíduos que ainda estão impregnados em nossas vidas, para que nós possamos nos tornar a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Agora nós vamos falar da igreja de Laodiceia, aonde nós lemos no texto inicial. Mas tudo isso que eu falei no começo está baseado no texto. Porque muitas das vezes, querido, nós podemos nos tornar mornos. Muitas das vezes, por nós deixarmos de vir à casa de Deus, nós podemos nos tornar mornos. Nós estamos em casa, voltados. Como que nós estamos participando? Eu não falo assistindo, porque assistir é uma coisa. Agora, participar do culto é outra coisa. Você vai interagir, você vai participar. Como que nós estamos participando do culto online? Será que é da mesma forma de quando nós estávamos na igreja? Como que nós estamos? Como que está a nossa intimidade com Deus? Como eu falei, de 0 a 10, qual é o nosso grau de intimidade com Deus? É isso que nós temos que prestar atenção, querido. Nós nunca podemos abaixar a guarda, querido. Jesus Cristo, ele veio, ele nos ensinou, e nós estamos agora aqui dando continuidade. Amém, querido? A igreja de Laodiceia era marcada pela sua autossuficiência, pelo orgulho. Cidade mais rica da região na época do Império Romano, conhecida em todo o mundo antigo por seus estabelecimentos bancários, escola de medicina e indústria têxtil. Contudo, sofria um sério abastecimento de água potável. Então, querido, era uma cidade que tinha de tudo. Ela se achava autossuficiente. Será que nós não estamos nos achando autossuficientes também? Nós não precisamos mais de ninguém, não precisamos de Deus. Querido, nós precisamos de Deus tanto quanto qualquer pessoa, querido. E mais ainda, como eu disse no começo, quando nós conhecemos Jesus, nós demos o início. Agora que nós temos que ficar mais atentos, porque quando nós estávamos no mundo, o inimigo não se preocupava com nós, porque nós já éramos dele. Mas agora nós estamos com Jesus, então nós temos que estar sempre atentos, sempre orando, vigiando. E uma das armas que nós não podemos esquecer, querido, é a oração. A palavra de Deus diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Vamos orar, vamos clamar, vamos buscar a nossa libertação, porque a palavra diz: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serei livre.
Conhecereis a verdade vos libertará. Santifica-me na verdade. A tua palavra é a verdade. Que nós possamos estar dessa forma, querido. Que quando nós retornarmos ao culto presencial, nós possamos vir totalmente quente, não vir morno. Porque morno, Jesus vai vomitar-te-ei da minha boca. Porque você não sabe, você está indeciso, se está no mundo ou está na igreja. Então, que quando nós voltarmos ao culto presencial, nós possamos voltar totalmente, em brasa, ardente, fogo, para que nós possamos continuar a nossa caminhada. Queridos, então nós vemos aqui que a igreja de Laodiceia, ela tinha de tudo. Era rica, ela tinha agências bancárias, ela tinha estabelecimento bancário bom, escola de medicina, indústria têxtil. Era um império conhecido pela sua riqueza, mas também é orgulhosa. Em Hierápolis, cidade de repouso adjacente a Laodiceia, havia muita fonte de água térmica, medicinais, porém impróprio para saciar a sede dos viajantes. Querido, o Jesus usou os próprios recursos da cidade para poder chamar a atenção da igreja de Laodiceia. Eles tinham fábrica de tecido. Jesus falou que eles estavam nus. Eles eram ricos. Jesus falou que eles eram pobres. Eles tinham uma escola de medicina onde fabricava o colírio, o melhor colírio da cidade, da época. Mas Jesus falou que eles eram cegos. Veja só, querido, eles achavam que eles tinham de tudo, mas o próprio Jesus disse: vocês são cegos, vocês são nus, vocês são pobres, porque eles eram autossuficientes. Tanto é, querido, que teve um terremoto que destruiu a cidade, se não me engano, 60 depois de Cristo. E Roma ofereceu recursos financeiros para que eles pudessem reerguer a cidade. Eles rejeitaram o recurso de Roma pela sua soberba, pela sua ignorância. Eles rejeitaram, porque eles achavam que eles não dependiam de ninguém, eles eram autossuficientes. Querido, que nós não venhamos cair no mesmo erro. Amém? Aqui eu destaquei alguns itens que diz aqui, soberano. Eu vou voltar lá no texto para nós poder ler aqui, no versículo, no capítulo 3, volto novamente, no versículo 19, que diz, Jesus falando: eu repreendo e corrijo a todos quantos amo, pois ser diligente. Querido, o que significa a palavra diligente? Eu anotei aqui, queridos. A palavra diligente é ser cheio de zelo, afeição e amor por alguém ou algo, ou seja, apaixonar-se por Deus novamente. Essa igreja estava precisando se apaixonar por Deus novamente, porque Deus é a fonte de tudo, querido. Que nós possamos aprender a ser diligente, cheio de zelo, afeição e amor por alguém, amor por Deus, amor pela nossa família e amor pelo nosso ministério, amor pelos nossos irmãos em Cristo Jesus. E também fala aqui, arrependei-vos. Diz aqui, eu repreendo e corrijo a todos quanto amo, sê pois diligente e arrepende-te. Eu notei também aqui, a palavra usada aqui para arrependimento vai além de sentir-se mal ou lamentar de ter feito algo. Querido, a palavra arrependimento vai muito mais além daquilo que nós imaginamos, porque muitas das vezes nós só se entristecemos, muitas das vezes nós sentimos algum remorso, mas será que nós arrependemos de verdade? Nós temos um caso na Bíblia, de Pedro e Judas. Pedro e Judas, ambos negaram Jesus, ambos traíram Jesus, só que Pedro, ele se arrependeu de verdade. Judas, ele só sentiu remorso, tanto é que depois ele foi cometer um suicídio. Então que nós não venhamos sentir somente remorsos, que nós não venhamos sentir só tristeza por aquilo que nós fizemos, nós temos que se arrepender daquilo que nós estamos agindo ainda contrário à palavra de Deus. Amém, querido? No verso 19,
como eu falei, a palavra diligente é cheio de zelo, afeição e amor por alguém ou algo, ou seja, apaixonar-se novamente por Deus. No versículo 20, vamos lá para o versículo 20 que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Querido, eu fiz isso aqui, foi eu que escrevi aqui, veio na minha mente, né? O Espírito Santo trouxe na minha mente, eu queria compartilhar com a igreja. E isso é real, isso eu tomei para mim, como toda essa ministração eu tomei para mim. Amém? No versículo 20, diz assim: a imagem de Cristo do lado de fora da porta é uma mensagem para o cristão que tem permitido ao longo do tempo que o pecado, a apatia e o orgulho mantém Cristo longe do teu coração, que é por direito dele, que é o Senhor da nossa vida. Muitas das vezes, Jesus está batendo na porta, ele está para o lado de fora, e ele não entra porque nós estamos com o coração cheio de pecado, nós estamos com apatia, nós estamos com orgulho, e Jesus quer entrar, porque o nosso coração é direito dele, é o lugar que ele quer habitar, para que nós possamos ser transformados por ele. O Espírito Santo está aí batendo, muitas das vezes. Será que nós estamos com a porta aberta? Será que nós não estamos deixando Jesus de fora do nosso coração, querido? Então que nós possamos ser bastante atentos nesse versículo. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo, querido. Que nós possamos estar com o coração totalmente aberto, para que o Espírito Santo de Deus venha e faça uma varredura, tirar aqueles pecados que estão em oculto, querido. Muitas das vezes nós estamos com o pecado guardado, pecado mal confessado, que não confessamos. Amém, querido? Agora, eu queria convidar os irmãos para que, na sua casa mesmo, já que nós estamos nesse momento de isolamento, nós estamos tudo em casa, com a família, vocês meditarem no livro de 1 João. O livro de 1 João nos mostra que o conhecimento verdadeiro de Cristo resulta em um estilo de vida de obediência, arrependimento do pecado e uma fé viva, evidência do Espírito Santo e um amor para com os outros cristãos. Querido, a carta de 1 João, ela nos traz isso. Eu li a carta inteirinho, realmente é isso mesmo que ela fala. Ela é uma carta que nos dá, faz a gente ser obediente, que nós possamos, faz a gente analisar a nossa vida, como que está a nossa vida. Vou repetir, a carta de 1 João nos mostra que o conhecimento verdadeiro de Cristo resulta em um estilo de vida de obediência, arrependimento do pecado e uma fé viva e evidência do Espírito Santo de Deus, e um amor para com os outros cristãos. Lá em Atos 2,44 fala que eles tinham tudo em comum, que eles vendiam as suas propriedades e doavam aos pés dos apóstolos para que fosse repartido para aqueles que tinham mais necessidade. Então, querido, que nós possamos ficar atentos, que esse momento que nós estamos vivendo de isolamento, nós não venhamos abaixar a nossa guarda, que nós não voltemos novamente, quando nós tivermos que voltar novamente para a igreja, que nós voltamos totalmente quente, aquecido. Esse é o momento de nós nos prepararmos, porque eu vejo uma situação, querido, será que as pessoas que nós víamos antes na igreja vão voltar? Como que vai vir? Será que as pessoas vão vir da mesma forma? Eu vejo dessa forma, querido. Muitas das vezes, esse isolamento, muitas pessoas vão ficar. Muitas pessoas que vinham, frequentavam a igreja quase que todo domingo, quarta, enfim, nos dias de culto. Será que eles vão voltar? Eu espero que todos nós voltemos totalmente aquecidos, totalmente, com o fogo do Espírito Santo de Deus. Uma vez eu fiz uma pergunta para um colega, eu perguntei para ele assim: você vai à igreja? Ele falou: de vez em quando eu vou. Sabe o que Deus disse para mim? Falar para ele assim: o seu pastor prega só de vez em quando? Queridos, que essa palavra venha nos trazer força e que nós possamos voltar, nós não venhamos ser igual essa igreja de Laodiceia,
que nós possamos voltar totalmente aquecido, quente, não morno, e totalmente com amor ao próximo. Amém, querido? Eu agradeço a oportunidade e que as palmas louvam e engrandeçam o nome do Senhor Jesus. Amém.